Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nessa videoaula nós vamos continuar trabalhando com técnicas de avaliação, só que agora pensando em valores, não mais em prazos. Lembrando que essa videoaula faz parte de um conjunto de videoaulas para o bacharelado em administração, a graduação em administração da Escola de Administração da UFBA. Quando a gente está falando de análise de valores, a gente tem basicamente três técnicas. São elas o valor presente líquido, o valor futuro líquido e o valor uniforme líquido. O que é o valor presente líquido? É o valor obtido por meio do somatório dos fluxos de caixa descontados para a data atual. Ou seja, eu pego os fluxos de caixa que estão no futuro e trago esses fluxos para a data zero, ou seja, trago a valor presente. No valor futuro líquido, o somatório dos fluxos é feito na data terminal de análise, ou seja, eu vou jogar os fluxos de caixa não para a data zero, mas para o último período de análise do projeto. E no valor uniforme líquido, eu vou calcular o valor homogeneamente distribuído ao longo do horizonte de análise. Bom, dessas três técnicas, sem sombra de dúvida, a mais usada é o VPL. É por isso que nós vamos trabalhar unicamente com esse indicador. Ele é o indicador que é usado em 99% dos casos de análise de investimentos. Então vamos lá. O VPL, ele tem essa fórmula. Então, antes da gente tomar um susto com a fórmula, vamos pensar. Ainda continuando no nosso exemplo, aqui está o exemplo, né? Aqui está o exemplo, que é um investimento de 500 que tem fluxos depois de 200 positivo, 250 positivo, 400 positivo, nos períodos 1, 2, 3, que sejam anos, né? A gente já viu que na maior parte das vezes nós calculamos fluxos de caixa em anos, não em meses, mas poderia ser em meses tranquilamente, só que não com 3 meses, eu teria que trabalhar com longo prazo, tá? Então, o que que o VPL faz? Ele é o somatório dos fluxos de caixa, ou seja, do 200 com 250 com 400, porém trazidos a valor presente. Então eu não vou somar esses valores aqui, ó, desconsiderando o valor do dinheiro no tempo. Eu primeiro pego o 400, jogo para a data zero, eu pego o 250, jogo para a data zero, eu pego o 200, jogo para a data zero. Quando eles estiverem na data zero, eu somo. Então é por isso que ele é o somatório dos fluxos de caixa trazidos a valor presente. Essa fórmula aqui dividindo, gente, de novo, é porque essa fórmula vem de VP é igual a VF dividido por 1 mais I, que nesse caso aqui é o K, que é o custo de capital, né? Elevado a N, que nesse caso aqui é o J. Então, o fluxo de caixa da data J, por exemplo, da data 1, aqui vai ser elevado a 1, porque aqui é J. Depois, se for 2, é 2. Se for 3, é 3. E assim sucessivamente. Então, depois que eu trago esses fluxos futuros para a data zero e somo, eu subtraio do investimento inicial. É por isso que tem essa segunda parte aqui, ó, que é uma subtração. Então, eu somo esses fluxos e depois subtraio do investimento inicial. Então vejam que essa fórmula, ela aparentemente, essa fórmula está no livro que a gente usa, ela está em todos os livros de finanças que tratam de análise de investimento. E ela pode parecer um pouquinho complicada, mas ela não é nada complicada. Então aqui eu faria como? Eu faria o 200 dividido por 1 mais K mais o 250 dividido por 1 mais k elevado a 2, aqui é 1, né, porque ele está no 1, mais o 400 dividido por 1 mais k elevado a 3, somo isso tudo e subtraio de 500. Então, esse é o VPL desse nosso fluxo. Agora, vamos pegar um exemplo com uma taxa para a gente poder calcular. Então, vamos considerar aqui que eu tenho uma taxa, um custo médio ponderado de capital de 10% ao ano. Então, na hora que eu for pegar cada um desses fluxos, eu vou pegar
Como? Eu vou pegar o 200, vou repetir aqui, o 200, só que vai ser 1 mais 10%, ou 1 mais 0,1, o que é 1,1, mais 250, vou dividir por 1,1 elevado ao quadrado, aqui lembrem que aqui é 1, então não faz diferença, mais o 400 dividido por 1,1 elevado ao cubo, menos 500, que é o investimento inicial. Então vamos lá, 200, quando eu trago ele para a data zero, eu chego em 188,81. 250 trazendo para a data zero é 206,61. 400 trazendo para a data zero é 300,53. Depois que eu fiz individualmente cada um deles, eu vou somar esses valores. E a soma disso dá 688,96. 688,96 eu subtraio o 500 e fico com 188,96. Esse é o VPL. Legal. Como que eu interpreto o VPL? Fazer um investimento de 500, tendo retornos de 200 no ano 1, 250 no ano 2 e 400 no ano 3, é equivalente, ou a mesma coisa, entre aspas, a ganhar hoje 188,96. Então, é assim que a gente interpreta o VPL. Vamos lá, no Excel, claro que a gente não vai ficar fazendo essas contas com fórmulas algébricas, nós vamos usar o Excel, quem quiser também pode usar a calculadora HP12C, vou considerar o mesmo 10% aqui, eu tenho o mesmo fluxo. O que acontece? O Excel tem uma função chamada VPL. Essa função tem essa sintaxe, né? Isso aqui é a sintaxe. A função acaba aqui no parêntese. E a sintaxe é, primeiro você entra a taxa, depois você entra os valores na ordem, ou seja, o fluxo 1 primeiro, depois o fluxo 2 primeiro, depois o fluxo 3, depois o fluxo 4 e por aí vai. Depois disso, depois de fechar o parêntese, a gente subtrai o investimento inicial. Então, isso aqui ficaria VPL, abre parêntese 10%, depois 200, 250, 400, fecha o parêntese, porque isso aqui ele calcula a soma dos valores futuros na data zero, e aí depois eu subtraio do 500 e vou chegar exatamente no mesmo valor de 188,96. Claro, a gente tende a não usar dessa forma, né? Eu já expliquei isso em sala de aula, quando a gente usa o Excel, a gente tende a associar células a cada um dos valores. Então, sei lá, eu poderia colocar que o 10% está na célula A1 e os fluxos ficariam nas células, sei lá, C1, C2, C3. Então, isso modificaria a forma como eu colocaria no Excel. Ficaria VPL, abre parêntese, A1, ponto e vírgula. Depois eu poderia arrastar C1, dois pontos, C3, que é um intervalo, né? Fecharia o parêntese e depois eu poderia botar menos. Aí, digamos que eu pus o investimento inicial, sei lá, na célula D1. Então, ficaria menos D1. Então, essa aqui seria a minha fórmula no Excel, usando referências de célula e não valores absolutos dentro da fórmula, como é, obviamente, muito mais comum. Vantagens do VPL. Considera o valor do dinheiro no tempo. Essa vantagem é super importante. Desconsiderar o valor do dinheiro no tempo, gente, na matemática financeira é um erro grave. A gente só faz isso para o payback simples, porque é uma conta simples. Outra vantagem, utiliza todos os fluxos de caixa do projeto. Então, aquele problema que tinha no payback, que era o problema da miopia financeira, no VPL não existe. Então, fluxos muito significativos que estão tão longe, digamos assim, no ano 5, no ano 6, no ano 7, digamos assim, não importa, bem longe da data zero, eles são considerados. Tá? Desvantagens. Bom, a desvantagem é porque o cálculo não é tão simples assim. Não é um cálculo complicado. Não, não é. Mas também não é tão simples como o payback simples, né? E a outra desvantagem é que eu também preciso calcular primeiro o custo médio ponderado de capital, antes de calcular o VPL. Como é que as empresas usam? Qual é a regra geral de uso do VPL? O VPL, ele é comparado com zero. Porque veja, um VPL de 188, arredondando aqui,
né? Só pegando o número inteiro, que a gente acabou de ver no exemplo, eu vou comparar ele com zero. Por quê? Porque, veja, eu faço um investimento de 500 e recupero 200, 250 e 400. Isso equivale a ganhar hoje 188. Então, qual é a lógica? Ora, se eu estou tendo um valor positivo, ou seja, maior do que zero, eu aceito o projeto. Se o meu VPL, por exemplo, fosse menos 100, significaria que fazer o investimento inicial e ter os fluxos de que eu não sei o valor, né? De no ano 1, no ano 2 e no ano 3, né? Se esse cálculo de VPL fosse menos 100, esse menos 100 significaria fazer esse investimento e ter os fluxos 1, 2, 3, é a mesma coisa que hoje perder 100. Obviamente que quando o VPL é negativo, a gente rejeita. Então a regra é: não executo, não aceito, não ponho em prática projetos que têm VPL negativo. Jamais fazer projetos que têm VPL negativo. Em outras palavras, a gente ouve muito falar assim, ó, um projeto com VPL negativo, ele destrói valor da empresa. Projetos com VPL positivo agregam valor, valor à empresa. Quer dizer, ajudam a empresa a valer cada vez mais. Em resumo, só vamos executar projetos com VPL positivo. Bom, peguei um trecho de um livro, esse livro tem na biblioteca, é o livro do Royce e demais colegas. Esse livro é o livro Princípios de Administração Financeira, é considerado um manual, um dos manuais de finanças. Olha a citação que eu peguei. Depois desta disciplina, você faria um desserviço à sua empresa se utilizasse o payback no lugar do VPL, quando tivesse poder de escolha. Então, se você pode calcular o payback e pode calcular o VPL, a sua decisão ela precisa ser baseada no VPL e não no payback. Quer dizer, o payback ele pode ser usado como mais um indicador, principalmente em relação ao prazo máximo que a empresa aceita, né? Mas ele não é o definidor, ele não é melhor enquanto indicador do que o VPL. Então, as empresas, todas mais profissionalizadas, né? Todas usam VPL na hora de fazer análise dos seus investimentos. Bom, eu tenho ainda uma variante do VPL, que é o índice de lucratividade. O que o índice de lucratividade faz? Ele, ao invés de calcular o VPL subtraindo, aqui não é VPL, aqui passa a ser índice de lucratividade, eu vou dividir pelo investimento inicial. Lembrem, o VPL subtrai do investimento inicial. O índice de lucratividade ele é um índice relativo, então eu divido pelo investimento inicial. E por que eu faço isso? Porque o VPL é uma medida de valor absoluto, ele é em reais. E muitas vezes a gente tem dificuldade em comparar valores absolutos. Por quê? Porque eu posso ter valores que estão em dimensões diferentes. Um VPL de 1.000, um VPL de 1.000.000. Quer dizer, eu tenho às vezes dificuldade de comparar isso. Claro, eu peguei um caso bem extremo, mas dificuldade quando eu tenho VPLs que estão, por exemplo, próximos, mas com investimentos diferentes. Então, para tentar contornar esse problema, a gente faz o cálculo do índice de lucratividade. Então, vou pegar um exemplo de um dilema, né? É melhor ganhar um VPL de 80 no investimento de 300 ou um VPL de 90 no investimento de 400? Essa é uma discussão e a gente vai ver como tratar isso. Então, como eu falei, se no VPL eu pego os fluxos de caixa futuros, né, o valor presente dos fluxos de caixa futuro e subtraio do investimento inicial, no índice de lucratividade eu vou pegar de novo o valor presente dos fluxos futuros, né, o somatório do valor presente dos fluxos futuros e dividir pelo investimento inicial. E aí o que eu vou ter? Pensando aqui, se o meu VPL, a regra de aceitação dele é eu só executo projetos que têm valor positivo, ou seja, maior que zero, significa que o somatório do valor presente dos fluxos de caixa futuros, ele é maior do que o investimento inicial. Isso aqui é um VPL positivo. Então aqui,
quando eu estou analisando, veja que eu tenho o somatório do valor presente dos fluxos de caixa futuros dividido pelo investimento inicial. Então, se isso aqui é maior do que 1, significa que esses fluxos de caixa são maiores, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. E se o numerador, ou se o denominador for maior do que o numerador, então significa que o índice de lucratividade seria menor do que 1 e o VPL seria negativo. Então, essa associação aqui é uma associação direta. Então, VPL é maior que 0, índice de lucratividade é maior do que 1. Se nós formos calcular aqui o índice de lucratividade do fluxo, como é que eu faço? Repetindo, eu vou pegar esse 200 e levar para a data zero. Ele é 181,82. O 250 vou levar para a data zero. Ele é 206,61. Vou pegar o 400, levar para a data zero. Ele é 300,53. Eu somo esses valores e ao invés de subtrair de 500, eu vou pegar o 188,96 e dividir por 500 e eu vou ter um indicador de 1,38. Como é que eu interpreto esse indicador? Para cada R$ 1 investido, eu estou ganhando 1,38 hoje, porque os fluxos estão todos na data zero. Então, para cada R$ 1 investido, eu estou ganhando 1,38, eu estou tendo 1,38 de retorno. Essa seria a interpretação. Claro, a interpretação quando eu estou pegando um projeto somente, o VPL ele já é bem claro. Eu estou ganhando aqui R$ 188,96. Isso é suficiente. A questão é quando eu comparo projetos. Então, vamos pegar agora uma comparação de projetos. Eu tenho um projeto A, eu tenho um projeto B. O investimento do A é 330. O somatório dos fluxos de caixa futuros na data zero é 360. Então, se eu fizer a subtração de 360 de 330, eu tenho um VPL de 30,63 e um índice de lucratividade de 1,09. Agora, olha o B. Eu tenho um investimento de 525, ou seja, eu preciso investir bem mais. A soma dos fluxos de caixa futuros trazidos para a data zero é 562. Logo, um menos o outro é o VPL, que é 3707. E eu tenho um índice de lucratividade de 1,07. Então, vamos pensar sobre isso. Primeiro, ambos os VPLs aqui são positivos. Então, se esses projetos eles não concorrem entre si, a lógica seria executar os dois, porque o VPL dos dois é positivo. Porém, se esses projetos competem entre si, ou seja, eles são mutuamente excludentes. O que é mutuamente excludente? Ao aceitar A, eu rejeito B. Ou ao aceitar B, eu rejeito A. Eu não tenho como executar os dois ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, digamos que eu tenho duas máquinas que eu possa eu vou modernizar as minhas máquinas e eu tenho duas opções. Eu posso modernizar com esse tipo de máquina, eu posso modernizar com esse tipo de máquina. Eu não vou comprar duas outras máquinas, eu só vou modernizar, eu não vou ter duas. Então, ou é um ou é outro. Então, a gente teria que pensar, é melhor um VPL de 30 ou melhor um VPL de 37? 37 parece ser melhor. Só que para ter 37 eu tenho que investir mais. Para ter 30 eu posso investir menos. Isso vai ficar claro no índice de lucratividade. Então aqui para cada R$ 1 investido eu estou tendo 1,09 de retorno e aqui para cada R$ 1 investido eu estou tendo 1,07. Então a priori eu escolheria o projeto A. Bom, a gente ainda vai discutir isso um pouco lá na frente quando a gente tratar de seleção de investimento. Mas essa seria a comparação de projetos. Projetos com comparações relativas. Por quê? Porque o VPL ele é absoluto. Então aqui eu tenho dimensões de investimento diferentes. Então eu precisaria ter uma medida relativa. E o índice de lucratividade ele é suficiente para a gente fazer a comparação de projetos. Bom, a gente fica por aqui com a aula de VPL. Dúvidas, joguem no Moodle, podem perguntar na aula e se tiver com muita pressa, manda um e-mail que eu respondo. Ficamos por aqui e até a próxima videoaula.